Apesar de Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Enoque é frequentemente visto como tendo uma relação mais íntima e especial com Deus, pois andou com Deus, e foi levado por ele sem experimentar a morte física. Enquanto Davi cometeu pecados e precisou de arrependimento, a vida de Enoque é marcada por uma busca constante pela presença de Deus e uma fidelidade que o levou a ser levado para junto dele. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um rei ungido por Deus, líder militar e poeta, e apesar de suas falhas e pecados, a Bíblia diz que ele tinha um coração que buscava a Deus e o amava acima de todas as coisas. 2. O termo, homem segundo o coração de Deus, não significa perfeição, mas sim uma disposição para se arrepender, aprender e se adaptar às vontades divinas. E 3. Davi reconheceu seus erros e buscou o perdão de Deus, demonstrando humildade e quebrantamento de espírito. Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque é conhecido por sua caminhada constante com Deus, um relacionamento tão íntimo que o levou a ser arrebatado por Deus, sem experimentar a morte. 2. A vida de Enoque é um exemplo de fidelidade e busca pela santidade, agradando a Deus em um tempo de grande iniquidade. E 3. Ele é lembrado como um profeta que advertiu o seu povo sobre o juízo divino e a necessidade de arrependimento. Conclusão. Embora Davi seja admirado por seu coração quebrantado e busca por Deus, a singularidade de Enoque reside em sua experiência de caminhar com Deus de forma tão próxima que foi levado para junto dele, sem passar pela morte. Ambos são exemplos de fé e devoção, cada um à sua maneira, inspirando os crentes a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. A frase, o que eu não sou a favor, eu também não sou contra, portanto eu não tenho nada a ver com isso, não é encontrada em nenhuma passagem específica da Bíblia. Essa ideia, no entanto, pode ser relacionada a alguns conceitos bíblicos sobre neutralidade e suas consequências. A Bíblia, em diversos momentos, aborda a importância de tomar partido e se posicionar em relação ao bem e ao mal. A neutralidade, em alguns contextos, pode ser vista como uma forma de cumplicidade com o erro ou uma falta de compromisso com a verdade e a justiça. Contextos bíblicos que podem ser relacionados. Tomar partido. A Bíblia frequentemente exorta os crentes a se posicionarem contra o pecado e a defender a justiça e o amor. 2. A omissão. A omissão em situações onde se deveria agir em favor do bem pode ser interpretada como uma forma de concordância com o mal. 3. O exemplo de Cristo. Jesus Cristo sempre se posicionou claramente contra o pecado e a favor da salvação. E 4. O perigo da neutralidade. A neutralidade pode levar a consequências negativas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O que a Bíblia diz sobre a neutralidade? Apocalipse 3:16 da manhã. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. 2. Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E 3. Provérbios 00:11-12. Livra aqueles que estão sendo levados para a morte, salva os que estão sendo arrastados para a destruição. Se você disser, não podemos fazer nada, como poderá Deus não descobrir? Aquele que sonda os corações não percebe o perigo. Aquele que cuida de você não sabe de tudo? E não retribuirá a cada um conforme o seu procedimento? É importante ressaltar que a Bíblia não incentiva a busca por conflitos desnecessários, mas enfatiza a importância de se posicionar em favor do que é correto e justo.
O versículo Mateus 10:39 da manhã: quem encontra a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Significa que aqueles que priorizam seus próprios desejos e ambições terrenos, buscando apenas satisfação pessoal e segurança, acabarão perdendo a verdadeira vida, que é a vida em comunhão com Deus. Por outro lado, aqueles que se dedicam a seguir Jesus e a servi-lo, mesmo que isso implique em perdas e dificuldades neste mundo, encontrarão a verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Em outras palavras, o versículo desafia a lógica mundana, onde buscamos acumular e preservar nossa vida, e nos apresenta a perspectiva de que a verdadeira vida se encontra na entrega e no serviço a Deus. É um convite a priorizar o reino de Deus e seus valores, mesmo que isso signifique abrir mão de desejos egoístas e enfrentar desafios. O contexto do versículo em Mateus 10 é o discurso missionário de Jesus aos seus discípulos, onde ele os envia para pregar o Evangelho e os adverte sobre as dificuldades e perseguições que enfrentarão por causa da sua fé. Nesse contexto, o versículo 39 serve como um lembrete de que o verdadeiro sucesso e a vida. A Bíblia contém diversas passagens que incentivam a não se preocupar excessivamente. Uma das mais conhecidas é Mateus 6:34 da manhã, que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem, parte do Sermão da Montanha, instruiu os seguidores a não se preocuparem com o futuro, pois cada dia traz suas próprias dificuldades. Outra passagem relevante é Mateus 6:25 da manhã menos 34, onde Jesus fala sobre a importância de confiar em Deus e não se preocupar com as necessidades básicas da vida, como comida e vestimenta. Ele usa o exemplo dos pássaros e dos lírios do campo para ilustrar como Deus cuida de todas as suas criaturas, incentivando os crentes a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, com a certeza de que suas necessidades serão supridas. Em Filipenses 4:6-7, Paulo orienta os cristãos a não se preocuparem com nada, mas a apresentar seus pedidos a Deus em oração e ação de graças, prometendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Essas passagens bíblicas. A solidariedade na Irmandade, no seu sentido mais amplo, refere-se à união e apoio mútuo entre os membros de um grupo, seja este um grupo religioso, uma comunidade, ou um coletivo com interesses em comum. É um sentimento de empatia e compromisso que leva à cooperação e ajuda mútua, especialmente em momentos de dificuldade. Elaboração. A palavra solidariedade vem do latim solidarius, que significa que se uniu. No contexto da Irmandade, a solidariedade significa união e apoio. A solidariedade na Irmandade fortalece os laços entre os seus membros, criando um sentimento de pertença e apoio mútuo. 2. Cooperação e ajuda. Os membros da Irmandade manifestam solidariedade através de ações de ajuda, apoio e colaboração, tanto em situações de dificuldade individual como em projetos comuns. 3. Sentimento de empatia. A solidariedade na Irmandade é frequentemente impulsionada pela empatia, pelo reconhecimento da dor ou sofrimento do outro, e pela vontade de amenizá-lo. E 4. Compartilhamento de interesses. A solidariedade também pode envolver o compartilhamento de interesses, objetivos e valores em comum, fortalecendo a coesão do grupo. Em suma, a solidariedade na Irmandade é uma força que une, fortalece e promove a cooperação, o apoio mútuo e o bem-estar coletivo entre os membros do grupo.